Portugal continua abaixo da média europeia no apoio às pessoas com deficiência. Estudo revela forte apoio dos portugueses a mais inclusão e investimento nas pessoas com deficiência, e a revisão laboral pode aumentar a exclusão no emprego das pessoas com deficiência. Estes são os títulos do Jornal da Inclusão. Sonha com um mercado de trabalho mais inclusivo? O projeto Inspira 2024 da Apexa está a transformar essa realidade. Estamos a abrir portas para a empregabilidade de pessoas com deficiência e a criar oportunidades para um futuro mais justo. Empresas e talentos, juntem-se a nós. Saiba mais em apexa.org. Inspira 2024. Juntos criamos inclusão. Ondas de Impacto. Jornal da Inclusão. Portugal mantém uma disparidade face à média europeia no investimento em proteção social para pessoas com deficiência e na sua integração no mercado de trabalho. O alerta consta do relatório Pessoas com Deficiência em Portugal, Indicadores de Direitos Humanos 2025, apresentado pelo Observatório da Deficiência e Direitos Humanos. A coordenadora do Observatório defende um reforço mais relevante do apoio social, sublinhando que, apesar de Portugal apresentar uma das menores diferenças nas taxas de emprego entre pessoas com e sem deficiência na União Europeia, este grupo continua mais vulnerável ao desemprego e, sobretudo, o de longa duração. O relatório evidencia ainda que a taxa de pobreza das pessoas com deficiência permanece muito superior à da população em geral. A introdução da prestação social para a inclusão contribui para alguma redução, mas Paula Campos Pinto considera o apoio insuficiente, criticando a perda da prestação por pessoas com incapacidade entre os 60% e os 80% quando entram num mercado de trabalho com rendimentos ligeiramente mais elevados. Para o Observatório, os dados confirmam a necessidade de políticas públicas mais robustas e inclusivas que promovam simultaneamente proteção social, autonomia e participação plena das pessoas com deficiência. A sociedade portuguesa exige mais inclusão e maior investimento público dirigido às pessoas com deficiência. Esta é uma das principais conclusões do Estudo Nacional sobre Atitudes e Percepções da População Portuguesa relativamente à deficiência, divulgado pelo Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. De acordo com o estudo, 91% da população considera que as pessoas com deficiência enfrentam discriminação frequente ou muito frequente em Portugal. Apesar desta percepção generalizada, apenas 6% dos inquiridos afirma conhecer bem a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, evidenciando um déficit significativo de informação e literacia em direitos humanos. O levantamento revela ainda um amplo consenso social quanto à necessidade de reforçar o investimento público. 87% dos portugueses apoiam mais financiamento em áreas como acessibilidade, educação inclusiva, vida independente, emprego e produtos de apoio, mesmo reconhecendo o impacto fiscal de tais medidas. Perante tais resultados, o Mecanismo Nacional de Monitorização apela ao Governo para a adoção de medidas urgentes, nomeadamente a garantia do voto acessível, a revisão da legislação laboral, o combate à violência e à esterilização forçada. Em comunicado, o mecanismo sublinha que as barreiras existem e são estruturais e alerta que a inclusão não pode continuar a ser adiada. Recorde-se que, nos termos da Convenção da ONU, a monitorização dos direitos das pessoas com deficiência é uma responsabilidade partilhada entre o Estado, a sociedade civil e as próprias pessoas com deficiência, destacando o estudo como um instrumento essencial de evidência, diálogo e exigência democrática. O Observatório da Deficiência e Direitos Humanos manifestou preocupação com a proposta da revisão da legislação laboral que prevê a redução do grau mínimo de incapacidade exigido para os efeitos de cotas de emprego, de 60% para 33%. A alteração integra a revisão conhecida como Trabalho 21 e poderá, segundo o Observatório, reforçar situações de exclusão em vez de promover uma inclusão efetiva. A lei, em vigor desde 2019, obriga empresas com 75 ou mais trabalhadores a contratar pessoas com deficiência numa percentagem variável consoante a dimensão do quadro de pessoal, abrangendo pessoas com grau de incapacidade igual ou superior a 60%. A intenção do Governo de baixar esse limiar levanta reservas entre os especialistas.
Paula Campos Pinto, a coordenadora do Observatório, alerta que o perfil atual das pessoas com deficiência empregadas no setor privado corresponde maioritariamente a trabalhadores com escolaridade elevada, grau de incapacidade moderado, entre os 60% e os 80%, e idade mais avançada. Para a investigadora, este dado é preocupante, pois pode indicar que as empresas não estão a recrutar novas pessoas com deficiência. Segundo Paula Campos Pinto, existe o risco das entidades empregadoras estarem a cumprir a lei através da contabilização de trabalhadores que já integravam os quadros e que adquiriram incapacidade ao longo da vida, seja por doença crónica, envelhecimento ou situações como doença oncológica, em vez de promoverem novas oportunidades de acesso ao emprego. O Observatório defende que qualquer legislação deve reforçar e não fragilizar o objetivo central do sistema de cotas, garantir o acesso ao mercado de trabalho às pessoas com deficiência que continuam a enfrentar barreiras estruturais à inclusão profissional. Ondas de Impacto. Jornal da Inclusão.